Hello, estamos ao vivo mais uma vez e na live de hoje falaremos sobre pronúncia e sotaque, ok? Então o nosso título de hoje será o que é mais relevante, pronúncia ou sotaque? O que é mais importante para você? Me dá um ok se tá o som aqui, tudo bem? Se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo, ok? Hello, hello, vamos entrando. Welcome everybody. Então eu quero que vocês me falem já aqui, o pessoal que está entrando, que está passando por aqui, o que é mais importante para você? Pronúncia ou sotaque? E existe alguma diferença entre pronúncia e sotaque? Alguém sabe me dizer? O que é mais importante? A sua pronúncia ou o seu sotaque? Ok? Primeiramente, você precisa saber a diferença entre sotaque e pronúncia, ok? A pronúncia é a forma que a palavra é falada, a entonação, a pronúncia é uma questão de musculatura, ok? Vamos entrando, todo mundo, tô vendo umas carinhas aqui já conhecidas. Welcome everybody, ok? Estamos ao vivo novamente e estamos fazendo live aqui no perfil toda semana. Então, se você quer aprender inglês todo dia, toda semana ter conteúdo aqui comigo, fica aqui e me acompanha até o final, ok? Então vamos lá, a pronúncia, você precisa entender que a pronúncia é a forma que a palavra é falada. É uma musculatura, tem a entonação e a gente precisa de prática. Então a pronúncia exige a prática para que a gente consiga ativar a musculatura certinha da face, certo? Por isso que existem palavras que a gente fala, eu tenho dificuldade de pronunciar, porque é um músculo diferente daquilo que a gente usa na língua portuguesa. Então tem alguns sons, algumas palavras que a gente precisa praticar mais. A gente precisa treinar mais os músculos da face em determinadas palavras, ok? Agora, a pronúncia, ela vai interferir na inteligibilidade. O que é isso, teacher? O que é inteligibilidade? É o que pode ser compreendido. Ok? Então é a compreensibilidade da sua comunicação. Então quando você pronuncia bem as palavras, quando você tem uma boa pronúncia, as pessoas vão te entender. E isso é muito importante, certo? Porque a maioria dos alunos, eles falam assim, ai que raiva, eu falei aquela palavra, eles não me entenderam. Mas estava tão parecido, teacher, eles não se esforçam? Não se esforçam tanto, mas tem a ver com a inteligibilidade. Dependendo do som que você está pronunciando, dependendo da maneira que você fala aquela palavra, a pessoa não consegue entender. Eu tenho um caso de uma aluna que ela me contou que ela estava num voo internacional e a hora ali de servir as bebidas, a aeromoça perguntou, né? Você quer o café? Would you like some coffee? E ela falou, yes, with milk. With milk. Ela usou assim. E a aeromoça não entendeu e depois falou, sorry, milk? Would you like some milk? Ok? Então apenas essa entonaçãozinha, né, essa pronúncia correta fez a diferença ali na comunicação. E já aproveito também para dizer que nós, brasileiros, falantes, né, da língua portuguesa, e quando a gente fala a nossa segunda língua, que é o inglês, a gente tende a colocar ali uma vogal de apoio em algumas palavras. Por exemplo, hot dog, que a gente tem que dizer hot dog quando a gente está falando inglês, ok? Dog e não dog. É claro que aqui no Brasil a gente fala o hot dog, né? Não tem nada de errado com isso porque a gente está no Brasil. Porém, quando a gente está fazendo uma comunicação né, na língua inglesa, hot dog não tem a vogal de apoio. Pub não é pub, ok? Que mais? Milk e não é milk. Então, cuidado, às vezes essa vogalzinha de apoio no lugar errado, a pronúncia ali que não tá tão clara, isso tudo vai interferir na inteligibilidade, na comunicação, ok? Então, por isso que o estudo da pronúncia, ele é muito importante, certo? Ok? Agora, e o sotaque? O sotaque é uma característica da fala influenciada pela língua materna. Então, todos nós carregamos o nosso sotaque. Eu falo que o nosso sotaque é a nossa identidade, ok? O sotaque é a identidade. Hello, Carol! How are you doing, darling? Ok? Então, o sotaque é a nossa identidade. O sotaque, ele conta a nossa história.
Então a gente não precisa querer mudar o nosso sotaque, não tem como mudar o nosso sotaque, né? Nós, falantes da língua portuguesa, a gente carrega o nosso sotaque, né, de paulista, de paulistano, de carioca, de mineiro, não é? É a nossa identidade. E não tem nada de errado eu falar mesmo, mermo, mesmo. Não é verdade? Não tem nada de errado, não tem como corrigir sotaque. Agora tem como corrigir e tem como a pronúncia interferir na comunicação. Então é por isso que é muito importante a gente entender ali a diferença da pronúncia e do sotaque. Que é isso que estamos falando na live de hoje. É relevante? É importante o estudo da pronúncia? É importante saber sobre sotaque e pronúncia e toda essa diferenciação? É sim, é muito importante. Então o sotaque é a nossa identidade, a gente não precisa mudar. A gente fala inglês e tem o sotaque de brasileiro, sim. Tem, porque por trás nós somos brasileiros, a gente carrega ali a nossa língua materna. E não tem nada de errado com isso, certo? Ok? Pode falar porta, pode falar porta, pode falar porta. E a gente vai ser entendido. Faz sentido? Faz sentido esse assunto aqui de pronúncia e sotaque pra você? Pode comentar aqui, tá? Fiquem à vontade pra perguntar, pra comentar, porque eu vejo que as pessoas vão passando por aqui, são tímidas pra falar, tímidas pra interagir, ok? Então entrem e fiquem à vontade, certo? Então o que eu tava dizendo é que a pronúncia, ela vai interferir na comunicação. Então cuidado, por exemplo, algumas palavras que geram o misunderstanding, né? A comunicação ali, a falta de comunicação. True e through. True, verdade. Through, através. Né? Então, no meio das frases, então se eu falo, oh, it's true, é verdade. Agora, can I go through the room? Can I go through it? Posso passar, né? Posso passar aqui através, né? Então, o through tem que ser bem pronunciado. Faz muito sentido. That's right. Tree e three. Agora é claro, gente, o número 3 e a palavra árvore. É claro que o contexto vai nos ajudar, né? Thank God. Porque olha só, se eu falo, oh, she's 3 years old. Se eu uso tree erroneamente na pronúncia, a pessoa vai entender que ela tem 3 anos. Ninguém vai falar, ela tem árvores anos velho. Gente, é óbvio, não é? Então, no contexto, o contexto vai ajudar. Agora, eu tenho que relaxar, desencana que eles vão entender? Não. É muito importante a inteligibilidade, é muito importante a pronúncia correta para que você possa entregar a sua mensagem, para que você possa ter uma comunicação mais assertiva, certo? Então, aqui nesses pequenos exemplos de vogais de apoio, essa parte aqui da árvore, do número 3, isso tudo a gente tem que ter uma pronúncia, né, certeira, porém, eu digo que o contexto sempre vai nos ajudar, sempre vai salvar, certo? Ok? Agora, gente, o inglês nos conecta com o mundo inteiro. Existem 67 países, ok? 67 países que usam o inglês como língua nativa, o inglês como a primeira língua. Hoje, o inglês é falado por 2 vezes falantes não nativos do que os nativos ao redor do mundo. Então, a maioria das pessoas que estão falando inglês, 2 vezes mais, eles têm o inglês como língua, como segunda língua. Eles não são nativos, então o inglês ele está muito globalizado, ele está muito difundido, não é mesmo? É claro, ali pela comunicação, pela globalização, né? O inglês ele está muito globalizado, certo? Agora, esse negócio de sotaque americano ou sotaque britânico, gente, antigamente os livros eles seguiam essa didática, né? Americano ou britânico, porque não tinha muitas opções, os materiais eram muito limitados. Você fala inglês americano ou inglês britânico? Então, a didática dos livros, a didática das escolas de inglês, elas seguiam essas linhas, né? Americano ou britânico. Hoje, não mais, certo? Hoje, não mais. O inglês não é e nunca foi apenas americano ou apenas britânico. Gente, faz sentido? O inglês não é apenas americano e britânico. O inglês ele é globalizado. O inglês ele é canadense, ele é neozelandês, ele é irlandês, ele é sul-africano. E o inglês também hoje, o inglês ele é espanhol, o inglês é chileno, o inglês é argentino, o inglês é brasileiro. O inglês é falado por todos nós.
ao redor do mundo, certo? Infelizmente, apenas 5% dos brasileiros falam inglês. E desses 5%, só 1% é fluente. Então, a nossa estatística aqui no Brasil é muito triste. Bora mudar essa realidade, bora mudar esse cenário, certo? Só 1% é fluente. Ah, então o que eu devo fazer, teacher? O melhor a fazer é você se orgulhar. Sorry, oh my gosh. O melhor a fazer, deu uma travada aqui na língua. O melhor a fazer é você se orgulhar do seu inglês e ser um brasileiro bilíngue. É o melhor, certo? Assim você vai se sentir confiante, você vai conseguir se comunicar em inglês, é claro, estudando sempre pronúncia, estudando sempre, né, como pronunciar as palavras, como usar as entonações, como usar o ritmo da fala, e isso vai influenciar muito na sua comunicação. Então, se orgulhe de ser um brasileiro, uma brasileira bilíngue e trabalhe pela sua pronúncia. Foque nos estudos de pronúncia, faça sempre estudos ativos. Agora, o sotaque, a gente carrega. O sotaque é a nossa identidade, certo? Faz sentido para vocês que estão passando aí? Certo? Fantástica a explicação, teacher. Muito bom, thank you. Dito Moraes. É isso, é assim que eu enxergo, sabe, Dito? Porque a gente fica muito ali engessado, que tem que falar o inglês americano, tem que falar o inglês britânico. Gente, 67 países usam o inglês como língua nativa. Ah, então os alunos falam assim, eu quero falar como nativo. Nativo de onde? Nativo de onde? Certo? Ok? Então pense nisso, porque eu acho que deixa a nossa jornada ali como aprendiz do inglês mais leve, fica mais fácil, mais gostoso, não é? Ok? Agora, olha só, eu até anotei essa frase aqui, porque eu falei que o sotaque é a nossa identidade, certo? Agora, you don't lose your accent, but you need to learn pronunciation. Ok? Ah lá, Vera tá dizendo explicação clara e objetiva. Thank you. Very good. Kiss to you. Um beijo pra você. Ok? Então, ó, você não perde o seu sotaque, porém, é muito importante que você aprenda e estude a pronúncia das palavras, tá? Então, não foque em perder o seu sotaque. Não foque, não perca a sua energia em ficar, eu quero falar como um nativo. Não. Em vez disso, vá pelo outro caminho. Eu tenho a minha identidade, eu tenho o meu sotaque, eu sou um brasileiro, uma brasileira bilíngue, e eu vou focar na minha pronúncia, eu vou melhorar a minha pronúncia. Esse caminho aí, ó, sucesso, ok? Agora, o seu problema não é o seu listening. O seu problema é a pronúncia. Gente, olha essa frase. O seu problema não é o seu listening, não é a sua escuta. O seu problema é a pronúncia. Por quê, teacher? Porque existem dois processos que você precisa conhecer: decodificar e construir. Tá? Então, pensando na pronúncia, você precisa, né, no listening associado à pronúncia, porque eles andam juntos, ok? O listening e a pronúncia, eles andam juntos. Olha só, pensem nesses dois processos: decodificar e construir. Para construir significado, você precisa estar familiarizado com o vocabulário. Você precisa de repertório, tá? Então você precisa das palavras, você precisa do repertório, do conhecimento, do vocabulário ali ativo, que você reconheça, que você consiga usar. Eu ouço muito assim, ai, teacher, mas eu nunca ouvi isso. Eu vou usar? Não ouviu porque não faz parte do seu repertório. Não ouviu porque não conhece. Então, o que a gente não ouve, o que a gente não conhece, a gente não ouve. É muito louco isso, porque o cérebro filtra. Ele fala, não tá no repertório, não vou ouvir. Aí, depois que você estuda, eu vejo aqui nas aulas que eu falo, ó, presta atenção nessa palavra essa semana, hein? Ela vai aparecer. Aí, depois o aluno vem e fala, teacher, você não acredita? Eu ouvi essa palavra na série, depois eu ouvi no filme, depois eu tava lendo e ela apareceu de novo. Bingo! Antes não ouvia porque não tava no repertório. Quando a palavra começa a fazer, né, ela faz parte da sua vida, você começa a usar, englobar aquela palavra na sua fala, na sua escuta, no seu reading, no seu listening, ela vai aparecer toda hora e ela vai fazer sentido. Então, isso é o decodificar e construir, certo? Construir o repertório, fazer com que o vocabulário esteja ali ativo,
ok? Vocabulário ativo, certo? Então você não ouve porque não tem repertório, não ouve porque não sabe pronunciar, certo? Então o listening tá sempre atrelado à pronúncia, ok? Depois que você aprende aquela bendita palavra, você escuta ela, você começa a escutar. Aprendeu na fala, aí você vai ouvir. Então no cérebro tem que estar ligado, sabe? Como é que aquela palavra é pronunciada e como é que ela vai ser, como é que eu vou ouvir ela na fala, como é que ela vai fazer sentido no meio das frases, ok? Tá sempre junto, pronúncia e listening, certo? Very good. Eu ia falar uma coisa, mas agora fugiu aqui. Deixa eu continuar aqui no meu raciocínio. Para você conseguir entender algo, primeiro você precisa decodificar o que está sendo dito. Então é reconhecer os sons, a entonação, o ritmo. É muito importante o connected speech, que é a fala conectada. Quando a gente aprende o inglês, é isso. Principalmente o inglês, que é o inglês, ele não é uma língua fonética. O jeito que a gente lê é muito difícil da escrita, tá? Então, pra gente aprender a decodificar esses sons, principalmente quando a fala é conectada, faz muita diferença lá na frente para o seu listening, para a sua pronúncia. Então, para construir, para decodificar o que está sendo dito, você precisa aprender a reconhecer os sons. Ok? Alright? Então pensa, quando a gente escreve, hoje de manhã eu tava fazendo a lista do supermercado com o Ben, e aí eu tava falando pra ele escrever as palavras, né? Então eu coloquei tomato sauce, que é o molho de tomate. Ele falou, mãe, como que escreve sauce? E é S-A-U-C-E, S-A-U-C-E, totalmente diferente, sauce. A escrita é totalmente diferente da fala. Então a gente tem que aprender a fazer essas decodificações, o que a gente escuta e o que a gente pronuncia, ok? Isso é muito importante, gente. Pensem que a pronúncia e o listening andam juntos, ok? Alright? Agora, a gente estuda pronúncia para melhorar o listening, não é apenas para ficar com a fala bonita. É claro que a gente quer ter um inglês bonito, a gente quer se comunicar bem, a gente quer ter segurança para falar e a gente quer que as pessoas entendam a nossa pronúncia. Então, o estudo da pronúncia é muitíssimo importante, ok? Então, além de ficar com a fala bonita, além de ter um inglês ali todo polido, né, todo preparado, você também vai melhorar o seu listening, ok? Alright? Tudo certo, gente? Alguém passando por aqui, me contem qual é o nível de vocês, se vocês já estudam pronúncia, se vocês se preocupam com o sotaque, ok? Quero ouvir aqui nos comentários. Não tenham vergonha, não tenham medo, ok? Não tenham medo. Quero saber como é que tá o seu estudo de pronúncia, como é que tá o seu foco nos estudos ativos. Se você tá só lendo, tá só ali fazendo estudo em voz baixa, lendo, consumindo inglês, só o input e nada de output, a sua pronúncia não vai melhorar, ok? Então eu sempre digo, a gente só aprende a falar inglês falando. A gente precisa de técnicas de estudo ativo, a gente precisa da fala pra gente conseguir falar. Ok? Eu tenho um convite para vocês. Tenho um convite aqui fresquinho, ok? Eu vou fazer uma masterclass no dia 12 de setembro, às 20 horas, falando sobre Fluency in Action, fluência em ação, ok? Então, Fluency in Action. Eu vou te mostrar estratégias poderosas para você alcançar a fluência, transformando hábitos diários em resultados extraordinários, gente. Vai estar incrível, tô preparando com muito amor, com muitas estratégias que vai transformar o seu inglês, ok? Agora, eu quero participar, teacher, como eu faço? Vou deixar o link aqui na bio, ok? Também todas as postagens dessa semana eu tô deixando automatizado para você preencher a inscrição e garantir a sua vaga na Masterclass do dia 12 de setembro. Ok? Gente, se você quer aprender inglês todo dia, me acompanha por aqui, porque todo dia eu dou aqui as estratégias, as dicas, compartilho com vocês muita coisa útil do inglês, vocabulário relevante, e semanalmente temos as lives também aqui no perfil. Se você ainda não me segue, aproveita e me siga aqui para o conteúdo como esse, mais conteúdos como esse, ok? Olha lá, o Dito tá dizendo, quero participar. Demorou, Dito, vamos, bora. Ok, vou deixar o link aqui
Vou salvar essa live, vou deixar os links aqui no meu perfil, então fique atenta, na bio também vou colocar agora, saindo daqui já vou deixar tudo prontinho, e clica lá e já faz a sua inscrição, ok? Thank you very much, my pleasure, muito obrigada por participarem. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito de conversar, né? Pronúncia, listening, sotaque e essa jornada como aprendiz do inglês. Então me acompanha por aqui para mais conteúdos como este, ok? Bye, catch you later!